A palavra que eu vou ler para nós está em Atos 9. Eu vou ler o 4. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A palavra de Deus fala que quando Paulo, Paulo, ele perseguia os cristãos. Como a palavra de Deus começa aqui no 9, Saulo respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote. E quando ele estava indo, aí fala também aqui no 3, seguindo ele a estrada fora, aproximou de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E a palavra fala que Paulo pergunta, ele perguntou, em 9 no 5, capítulo 9, versículo 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te a estrada, levanta-te e entra na cidade onde te dirão a que te convém fazer. Paulo, Deus direcionou, ali Jesus direcionou ele e ele foi e vai ter a casa que era para ele ficar. Chegou lá, ele ficou 3 dias sem ver. E Jesus chega até Ananias, como a palavra de Deus fala, e falou para ele ir até uma rua chamada Direita, aonde ali ele era para orar por Paulo, porque Paulo, aí Ananias ficou com medo, falou, mas não é esse o Paulo que persegue os cristãos, mata os cristãos? E Jesus falou, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Glória a Deus, eu amo muito o livro que fala sobre Paulo. Eu amo porque eu fiz um estudo bíblico sobre a história de Paulo e eu chorava o estudo todo, porque eu vi ali como que Deus, porque a gente quer limitar o poder e a grandeza de Deus, porque eu sempre falo, nós somos criatura e Deus é o Criador, Deus que criou nós, e às vezes a gente quer ser o Criador, falar assim, não, aquela pessoa lá não tem o que fazer. Aquela pessoa não tem mais jeito. Já tô orando, já jejuei, já orei, já busquei, porque nós coloca a nossa limitação, muitas vezes nós coloca em Deus. Porque nós entendemos que se nós não conseguimos nosso jeito, eu sempre falo, eu brinco assim com as pessoas que antes de eu conhecer Jesus, eu era especialista em dar meu jeitinho. Só que depois que eu fui para a presença do Senhor e conheci Jesus, eu entendi que o meu jeitinho não tem jeito. Quando nós oramos a Deus, estamos orando a Deus, estamos intercedendo pela uma vida, buscando e orando pelaquela vida, nós temos que acreditar que Deus pode. Deus, às vezes as pessoas falam, eu sei que Deus deixou o livre-arbítrio para nós fazer nossa escolha, ter nossa liberdade. E tanto é que se não fosse isso, não teria inferno e céu, teria só o céu, né? Todos vai para o céu. Que eu falo assim, ó, o maior plano de Deus aqui na terra é a salvação. Porque ele deu o filho único dele para morrer em nosso lugar, para que nós seja salvo. Só que primeiro nós temos que entender que quando Deus fala, eu vou alcançar tua família, através da tua vida eu vou alcançar tua mãe, teus filhos, teu esposo. Que Deus fala, Deus não deixa nós enganados, Deus fala. Aí nós queremos que aconteça hoje. Ah, eu tô orando já faz um mês, já faz um ano e não vejo mudança. Continua orando. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. Porque nós, limitados igual nós somos, nós vamos até onde nós podemos. Nosso jeitinho não tem jeito. Quando o nosso jeitinho não tem jeito, aí nós precisamos entregar e crer no poder do nosso Deus, que nosso Deus é um Deus que quando ele fala, ele cumpre no tempo dele. Nós temos que pensar que entender que no tempo dele. Eu amo muito essa palavra, porque a palavra de Deus fala quando Ananias chegou e orou por Saulo, os olhos deles abriram e caiu sobre os olhos deles como uma escama. E nós, muitas vezes, antes de conhecer Jesus, nós temos essas escamas nos nossos olhos. E conforme nossa busca, nossa entrega a Deus, Deus vai limpando nossos olhos. Nós vamos conseguindo ver e enxergar o que antes nós não via.
E ali Deus teve uma transformação tão genuína na vida de Paulo, que de perseguidor ele ficou perseguido, tão apaixonado por Jesus ele ficou. Tanto é que ele é assim o que mais tem tantos livros de Paulo e tanto ensinamento lindo sobre nossa vida hoje. Por isso que eu falo que aquela pessoa que nem Deus escolhe, aquela pessoa que ninguém dá nada, aquela pessoa que dentro do nossa, eu falo assim, da nossa natureza humana, nós nunca poderia imaginar que uma pessoa, às vezes, uma pessoa usuária, viciada, uma pessoa que às vezes nem sabia falar, uma pessoa que os pais era seguia de outro segmento ali, não tinha uma vida com Deus, e Deus vem, escolhe aquele daquela família, transforma e usa aquela vida para alcançar outras vidas e através do amor, que nem o Senhor me falou, através da tua vida, pelo amor que eu tenho a ti, eu vou alcançar todos da tua família. Então eu creio que Deus falou. Pode para mim pode estar demorando, mas está na hora certa. Porque tem um processo na nossa vida. Que você venha meditar nessa palavra e crer. Se você está orando hoje pelo teu esposo, você vê ele totalmente no caminho que você não gostaria de ver. Se você está orando pelo teu filho, vê teu filho viciado em droga, em jogo, vê teu filho viciado em outros vícios que tem destruído teu coração, que tem machucado você. Que ninguém é uma mãe quer ver um filho procurar outro caminho. Continua orando, porque como Deus fez na vida de Saulo, Deus vai fazer na vida do teu filho, Deus vai fazer na vida do teu esposo, que para Deus ele é um vaso escolhido. E creia, continua crendo. Não deixe que palavras, pessoas venham falar para ele não tem mais jeito. Para Deus nada é impossível.